Olá, pessoal! Hoje a nossa aula é sobre o SUS, conceitos, princípios e diretrizes. Então, vamos lá? O SUS, em 1988, por ocasião da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, foi instituído no país o Sistema Único de Saúde, o SUS, que passou a oferecer a todo cidadão brasileiro o acesso integral, universal e gratuito aos serviços de saúde, tá? Os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde constituem as bases para o funcionamento e organização do SUS. Nesse sentido, os princípios e diretrizes do SUS devem ser compreendidos a partir de uma perspectiva histórica e epidemiológica, constituindo-se como um produto resultante de um processo político que se expressa a concepção sobre saúde e doença, direitos sociais, gestão, as relações entre as esferas de governo do país, entre outros. A base legal do SUS é constituída fundamentalmente por 3 documentos que expressam os elementos básicos que estruturam e organizam o sistema de saúde brasileiro. Então, são eles: a Constituição Federal de 1988, na qual a saúde é um dos setores que estruturam a Seguridade Social, ao lado da Previdência e da Assistência Social. Também temos a Lei 8080, 19 de setembro de 1990, conhecida também pela Lei Orgânica da Saúde, e que dispõe principalmente sobre a organização e regulação das ações e serviços de saúde em todo o território nacional. A Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que estabelece o formato da participação popular. Foi um ganho dentro do SUS, tá? Então, existe a participação popular e dispõe também sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Vamos ver um pouco sobre os princípios e diretrizes. Nós temos a universalização. O que é a universalização, gente? A saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar esse direito. Então, a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado, sendo que o acesso às ações e serviços devem ser garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação ou outras características sociais ou pessoais. Então, a universalização quer dizer que todo cidadão tem acesso aos serviços de saúde, tá? É universal, ok? E o que vem a dizer equidade? Gente, cuidado que equidade não é igual a igualdade, tá? Todas as pessoas possuem direito aos serviços. As pessoas não são iguais e por isso têm necessidades distintas. Em outras palavras, equidade significa tratar desigualmente os desiguais. Vamos entender um pouco sobre isso? Eu vou dar um exemplo para você. Se vai na unidade básica de saúde alguém que tem uma condição financeira melhor do que alguém que tem menos condições, só que essa pessoa que tem mais condições, ela tem uma cirurgia de emergência com risco de morte e a outra pessoa apenas está com uma cefaleia. Quem você vai atender primeiro? Quem precisa mais. Então, a equidade, a gente presta assistência a quem precisa mais, tá? Como está dizendo aqui no conceito, equidade significa tratar desigualmente os desiguais, tá certo? Integralidade. Este princípio considera as pessoas como um todo, atendendo todas as suas necessidades. Para isso é importante a integração das ações, incluindo a promoção da saúde,
a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação, desculpa. Então, a integralidade, o cidadão tem acesso em todos os serviços e de modo integral, ou seja, ele vai ser atendido desde a concepção até a idade de idoso, por exemplo, tá? Isso é tudo na assistência que ele necessitar, é integral, tá bom? Vamos ver os princípios organizativos. Então, nós temos regionalização e hierarquização. Os serviços devem ser organizados em níveis crescentes de complexidade, circunscritos a uma determinada área geográfica, planejados a partir de critérios epidemiológicos e com definição e conhecimento da população a ser atendida. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente tem que saber todos os tipos de doenças, todos os tipos de população que nós temos na área adscrita e fazer esse atendimento, tá? Regionalizado. Por isso que tem uma UBS perto da sua casa e de repente ela não consegue te atender, porque ali naquela UBS já tem uma quantidade de população atendida por ela, da sua área adscrita, e ela não consegue atender mais do que isso. E aí, portanto, você muitas vezes tem que ir para uma unidade mais longe do que a sua, tá? E hierarquização quer dizer que para você ser atendido, por exemplo, se você precisar de uma consulta com um especialista, você não consegue ir direto no especialista. Então, você tem que passar pela UBS, aí a UBS vai fazer um encaminhamento para você e aí você consegue um atendimento com o especialista, tá? E por isso que chama hierarquização, tá? A regionalização é um processo de articulação entre os serviços que já existem, visando... Pessoal, a regionalização é um processo de articulação entre os serviços que já existem, visando o comando unificado dos mesmos. Já a hierarquização deve proceder à divisão de níveis da atenção e garantir formas de acesso ao serviço que façam parte da complexidade requerida pelo caso, nos limites dos recursos disponíveis numa dada região. Foi aquilo que eu acabei de falar para vocês. Não adianta você querer fazer uma cirurgia e ir lá na UBS, já direto no hospital, por exemplo, que não é assim que funciona. Tem que funcionar de forma hierarquizada, tá? Você tem que passar pelo posto, passar por uma avaliação, encaminhar para o especialista te encaminha para o diagnóstico, fazer exame de imagem, enfim, é assim que funciona, tá? Descentralização e comando único. Descentralizar é redistribuir poder e responsabilidade entre os 3 níveis de governo. Com a relação à saúde, descentralização objetiva prestar serviços com maior qualidade e garantir o controle e a fiscalização por parte dos cidadãos, tá? Cada esfera do governo é autônoma e soberana nas suas decisões e atividades, respeitando os princípios gerais e a participação da sociedade. Então, a descentralização quer dizer que cada região de saúde tem o seu comando e de forma autônoma, tá? Isso de acordo com as secretarias de saúde. Participação popular. A sociedade deve participar no dia a dia do sistema. Para isso, devem ser criados os conselhos e as conferências de saúde, que visam formular estratégias, controlar e avaliar a execução da política de saúde. Então, a participação popular é fundamental nesses conselhos e conferências de saúde. A Lei 8.142, de 1990, regulamenta as instâncias de participação da comunidade no SUS, formalizando e institucionalizando-as como dispositivos permanentes de formulação e acompanhamento das políticas
do sistema. O SUS possui instâncias colegiadas de participação popular em cada esfera de governo. Então, vamos ver quais são elas. Nós temos aí os conselhos de saúde e as conferências de saúde. Os conselhos de saúde estão presentes nos 3 níveis de governo, representados pelos Conselhos Nacionais de Saúde, Conselho Estadual de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde. Os conselhos de saúde devem se reunir em caráter permanente e deliberativo com o objetivo de influir na formação de políticas em suas áreas de atuação, bem como de exercer o controle social sobre a execução, acompanhamento e avaliação das ações e políticas de saúde, inclusive em suas dimensões financeiras e administrativas. Suas decisões devem ser homologadas pelo gestor do SUS em cada esfera de governo. As conferências de saúde devem se reunir em cada nível de governo a cada 4 anos, com a representação dos diversos segmentos sociais. Constitui-se, portanto, as conferências municipais de saúde, conferências estaduais de saúde, conferências nacional de saúde, com o objetivo de avaliar a situação de saúde em cada uma de suas áreas de competência e propor as diretrizes para a formulação de política. Vamos falar um pouco do financiamento do SUS. Como é que é financiado o SUS? Então, parte desse dinheiro é utilizado para financiar o SUS vem de contribuições sociais de patrões e empregados, como o INSS, tá? Que é o Instituto Nacional de Seguro Social. Outra parte vem do pagamento de impostos, tá? Que vem embutido nos preços de produtos e serviços, os impostos sobre circulação de mercadorias e prestações de serviços, o ICMS, tá? Então, a gente paga pelo SUS também, né? Sobre os automóveis, o IPVA, né? E sobre a moradia, o IPTU, tá? É assim que é financiado o SUS. Tá certo, gente? Obrigada.